Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 17 em diante. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus subtendida, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus queridos irmãos, o grande desafio da vida cristã, daquele que quer se tornar discípulo de Cristo, termo esse que para mim é extremamente sugestivo, é ser transformado diariamente pela mente de Cristo, pela visão de Cristo, é ter a vida dentro do prisma de Cristo. Isso é ser discípulo de Cristo. Eu falei que eu gosto muito desse termo, porque quando as pessoas hoje me perguntam o que eu sou, eu começo assim a ter algumas dificuldades. Primeiro, dizer que é pastor é complicadésimo, né? Já começa a ter problema por aí, né? Se diz que é pastor, o cara, primeiro, ele já tem todo um protótipo de pastor na cabeça dele. O pastor é aquele que explora as viuvinhas da igreja, é aquele que pega todo o dinheiro da igreja e leva para a igreja. E eu fico muito feliz de trabalhar na igreja presbiteriana, onde eu não toco em dinheiro. Eu recebo um salário que o meu conselho me vota, e isso é ótimo para mim. Eu não tenho que decidir sobre esses assuntos, o conselho da igreja decide sobre isso. A segunda coisa é quando eu tento me definir como cristão. Cristão é um termo tão genérico, não? Cristão, ser cristão, o que é ser cristão hoje? Aí eu tento aprofundar um pouco, eu sou um evangélico. Ih, a coisa complica demais, demais. Há 35 anos atrás, 40 anos atrás, você dizer que era evangélico significava o seguinte: você é um cara reto. Você pode ser o cara mais chato, porque o evangélico era o mais chato, né? Mas você era um cara reto. As pessoas podiam dar para você o cheque deles, CPF deles, RG, porque você era um cara de confiança e todo mundo sabia que o crente, né, o evangélico é uma pessoa de confiança. Hoje, lamentavelmente, não. Dizer que é crente, um termo também que não define exatamente quem eu sou, porque crente pode ser em qualquer coisa. A Bíblia diz que o diabo é crente. Tiago capítulo 2, 13 diz assim: você crê que Deus é um só? Você faz bem? Até o diabo crê e treme. O diabo é mais crente que muita gente, porque tem muita gente que admite a ideia de um Deus, se crê, mas não treme diante de Deus. Não tem nenhum temor de Deus. O diabo tem. O diabo é mais crente que muita gente que a gente conhece e que se diz crente. Dizer que eu sou reformado, eu gosto dessa nomenclatura, mas ela é tão sofisticada, até explicar o que é reforma. Faz um calvinista, não me define, protestante, fica difícil. Então hoje eu estou optando por um termo. Quando me perguntam em relação à minha convicção de fé, eu digo que sou um discípulo de Cristo. Mas discípulo de Cristo significa tem algumas dimensões que precisam estar claras. Se há um discípulo, tem que ter um mestre. E Jesus disse: vocês me chamam Senhor e Mestre, e fazes bem, porque de fato sou, né? Mas é necessário que a gente obedeça, porque ele fala: vocês todavia não fazem o que eu estou mandando a vocês. Você é um discípulo de Cristo? Você se define como discípulo de Cristo? Como um seguidor de Cristo? Então agora nós começamos a pensar na necessidade de radicalizar o conceito do discipulado. O que significa de fato ser discípulo de Cristo? Esse texto aqui é um texto que, para mim, ele mexe com estruturas, com cosmovisão, ele mexe com paradigmas e até mesmo com mitos que a gente tem, que o evangelho tem que destruir, porque o pensamento de Cristo não é exatamente o que a gente tem, embora a gente ache que é exatamente isso aí. Por exemplo, o texto aqui está falando: irmãos, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Gente, a coisa que eu tenho mais ficado assustado é com a facilidade que a gente tem de tornar o mal por mal. Como a gente tem facilidade de tornar o mal por mal. A pessoa vem com 10, eu já estou com 20. A pessoa traz a farinha, eu já estou com pão pronto. A minha vida é tão fácil responder. E se na física cada ação corresponde a uma reação igual e contrária, na lei dos relacionamentos, a equação é um pouquinho mais sofisticada e mais cruel. Porque
Cada ação corresponde a uma reação minha, pior e maior. O texto da Bíblia, porém, Jesus, o Espírito de Deus está nos dizendo: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Eu não posso, como discípulo de Cristo, continuar reproduzindo o mal. Esse é o conceito que o Miroslav Volf, no livro Fim da Memória, ele fala. Ele diz que para o mal se perpetuar, é necessário que duas coisas aconteçam. Primeiro, que alguém faça o mal. E segundo, que o outro resolva perpetuar o mal que foi feito. A grande questão não é o que fazem comigo, mas o que eu faço com o mal que fazem comigo. Se eu não lidar bem com o mal que me fizeram, eu perpetuo o mal. E é assim que a gente vê essa perpetuação do mal, historicamente falando, familiarmente falando, socialmente falando. Alguém um dia fez o mal, e agora eu tenho que vingar a mim mesmo. Eu preciso me defender porque, afinal de contas, eu tenho os meus direitos, as minhas reivindicações, eu preciso dizer o que eu penso, eu não tenho sangue barato, eu preciso dizer. Gente, essa lógica em casamento, em família, ela é tão presente. Se é uma coisa que a gente tem feito sistematicamente na família, é o seguinte: você vem, eu vou do mesmo jeito, e com uma força até desproporcional, se necessário for, porque eu quero mostrar quem é que eu sou. E você, de fato, mostra quem você é. O texto da Bíblia, porém, diz: não torne a ninguém mal por mal. Isso é pensamento de Cristo. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha o texto no versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. O texto aqui não está falando de quando, não é advérbio de tempo. O que o texto está nos ensinando aqui é advérbio de intensidade. Quanto depender de vós. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que muitas vezes, para a gente poder fazer o bem, para manter a paz, nós precisamos de muito esforço. E às vezes, mesmo com muito esforço, a paz não vai ser mantida, porque não depende só da gente. Mas o quanto depender de mim, a Bíblia diz: faça sim. O texto continua dizendo, no versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é vingar a mim mesmo. Eu tenho meus direitos, pastor. Eu não vou deixar que as pessoas façam comigo e vai ficar por isso mesmo, não. Porque eu não tenho sangue de barato. Eu vou fazer do meu jeito. Não é assim que você pensa? Se você está pensando dessa forma, eu quero te dizer que não é esse o pensamento de Cristo e você tem que mudar a sua forma de agir. Não vos vingueis a vós mesmos. Mas o texto diz: dai lugar à ira. A ira de quem? O texto é subtendido, a ira de Deus, e algumas Bíblias até colocam lá embaixo uma notinha de rodapé dizendo: dai lugar à ira de Deus. Você deixa Deus assumir o lugar que você julga que você deveria assumir. A vingança não é para você fazer. A vingança, diz Deus, eu faço. Aliás, o Salmo 94 fala que Deus é o Deus das vinganças. Termo muito estranho, mas muito sugestivo. O problema é que eu acho que eu tenho que defender a mim mesmo. E eu tenho os meus direitos e agora eu vou usar as prerrogativas dos meus direitos. E como eu fui ofendido, agora eu ofendo também. Por quê? Porque eu vou me defender. Eu vou me defender, sabe por quê? Porque eu quero provar para o outro quem é que eu sou. E a Bíblia está dizendo: não vingue a você mesmo. Mas dai lugar à minha ira, deixa comigo, eu tomo os seus direitos. O que Deus está dizendo é o seguinte: transfira os seus direitos para mim, deixa eu tomar conta dos seus direitos. Quais são os direitos que você julga ter? Coloque na mão de Deus. Leve para o Senhor. E diga a Deus: Deus, o seguinte: o Senhor sabe que no meu coração, eu gostaria muito de poder fazer exatamente o contrário do que o Senhor diz para mim. Ou como diz uma senhora muito querida aqui da igreja, fala assim: quando eu sou boa, eu sou mais ou menos. Mas quando eu sou má, eu sou ótima. Então, você sabe exatamente como fazer muito bem o mal. Ser ótimo no mal. Mas nessa hora você vai dizer para Deus: Deus, o Senhor não me ordena fazer isso. Isso aqui é um problema do Senhor, não é problema meu, eu deixo nas tuas mãos. Você transfere o seu direito para Deus. Deus se torna aquele que vai te defender. E a partir desse momento você confia no fato de que Deus vai cuidar do seu direito. Ele não é seu. Deus vai fazer isso por você. Meus queridos irmãos, isso muda radicalmente a nossa forma de agir. E isso mudaria radicalmente
o relacionamento nosso dentro de casa. Sabe por quê? Porque eu estou percebendo que em muitos lares, as pessoas estão se tornando mesquinhas. Eu tenho ficado assustado com a capacidade do mal que a gente tem dentro da família da gente. O texto de Deuteronômio, capítulo 28, quando fala das consequências da desobediência, Deus fala assim: a mais mimosa das mulheres, a mais delicada, cujos pés não seriam capazes de tocar a sua sola do pé na terra, essa vai se tornar mesquinha com o marido, com o amor da sua vida. É exatamente o que eu tenho percebido. E logo depois o texto fala do homem também, que vai se tornar mesquinho. Eu tenho percebido o efeito do mal sem que ninguém possa quebrar o mal, ou ninguém queira quebrar o mal. E você precisa quebrar esse ciclo do mal. Mas se você reproduzir o mal, você continua perpetuando o mal, como Miroslav Volf fala. Então o que você faz? Você perpetua o mal, ao invés de você quebrar o ciclo do mal. O que Cristo fez na cruz por nós? Ele assumiu o mal contra ele, e ao invés de perpetuar o mal, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Ele está dizendo o seguinte: o mal acaba aqui, em mim. Na minha dor, na minha crucificação, o mal encerra o seu ciclo. Como seria na sua casa se você resolvesse quebrar o mal que entrou dentro dela? Como seria no seu trabalho se você rompesse com a possibilidade de não vingar a você mesmo, mas entregar o seu direito a Deus? O que aconteceria na sua vida se você parasse de alimentar o mal no seu coração? E você uma vez na vida dissesse: isso não é problema meu, é problema de Deus. Eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Se você tentar fazer isso aqui que a Bíblia está falando, você vai se sentir o mais ridículo dos seres humanos. E agora nós esbarramos numa questão hermenêutica séria. Por quê? Ou isso é palavra de Deus e é para ser levado a sério, ou isso não é palavra de Deus, não, embora para casa, porque nós temos mais o que fazer. Agora nós esbarramos numa questão hermenêutica, de interpretação e de aplicação, que tem que pegar a mim e a você. Eu e você precisamos ser confrontados seriamente com essa questão aqui agora. Agora nós estamos diante de uma proposição bíblica, em que Deus diz: eu retribuirei, isso é questão minha, deixa comigo, não é você. Ou a proposição que está no seu coração: se bater, apanha, se der, leva. É ou não é essa concepção que você tem no seu coração? Bem, talvez você não tenha, você seja uma pessoa extremamente erudita, e você, ou seja uma pessoa extremamente amável. O problema é que mesmo você não pensando, é assim que você está fazendo. Sabe o que está acontecendo? Os nossos lares, nós estamos reproduzindo ciclos do mal. O diabo entra numa ação, numa palavra, numa agressão, num gesto, numa atitude, e aí para frente o ciclo continua a reproduzir-se. E toma lá, dá cá, direto. E nós transformamos a nossa família, a nossa história, a nossa vida num ringue, num campo de luta corporal. Jesus está dizendo para você o seguinte: traz o seu problema para mim, transfira o seu direito a mim, eu retribuirei. Isso é problema meu, deixa comigo. Dá para deixar com Deus? Aí você vai para a guerra. E você está diante da guerra, e o seu opositor está armado. Porque o texto aqui está falando: se o teu inimigo é opositor, adversário. Você vai em direção ao seu inimigo, e você percebe que o cara está com a bazuca, aquela bazuca, aquela arma destruidora, né? Ele está com um canhão apontado para o seu lado. E Jesus diz assim: deixa comigo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, levanta a sua bandeira branca. Aí você fala assim: isso aqui é ridículo, Senhor. Levanta a sua bandeira branca, eu cuido disso. Isso é ridículo, Senhor. Meu querido, eu sou o general aqui, você é soldado, faça apenas o que eu estou dizendo para você fazer, recruta zero. É ridículo, Senhor. Sabe o que tem acontecido? Exatamente assim, meus queridos. Nós lidamos com o mal e vamos para a geografia do mal, e queremos que nessa geografia do mal
a gente seja cristão, discípulo de Cristo. Não vai acontecer. O diabo detesta qualquer expressão de ternura, qualquer expressão de perdão. Palavra muito sugestiva, não? Há uns dias atrás estava ouvindo uma explicação sobre perdão. Falei, esse negócio faz todo sentido. Ele disse o seguinte: perdão é aumentativo de perda. Perdão é aumentativo de perda. Caraca, que negócio complicado. Deus está dizendo assim: a arma que eu tenho é a arma do amor. E é com ela que eu venço. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas, Senhor, esse negócio não funciona, esse negócio de bem não vai dar certo. Eu sou general. Eu sou general. Ele dá uma ordem para nós aqui, dizendo o seguinte: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas vivas sobre sua cabeça. Essa frase é problemática demais. Porque, sejamos honestos, se o meu inimigo tiver fome, o que é que eu quero que aconteça com ele? Que ele morra de fome. Eu não fui responsável por isso. Não fui eu quem privei a alimentação dele. Você está morrendo de fome? Problema dele, Deus está julgando, tá? Azar dele. Se tiver sede, a Bíblia diz, dá de beber, mas eu realmente não quero. Dá de beber é inimigo, não. Honestamente falando, eu não quero. Eu fico muito feliz se o meu inimigo morrer de sede, porque aí é mais cruel ainda. Ele morre assim, eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada. Eu não tirei a bebida dele, a água dele. Não, esse problema é dele. Mas o que Deus está me dizendo aqui é que eu não posso agir assim. O que Deus está dizendo aqui é que eu preciso fazer para Ele o bem. E aqui nós vamos esbarrar agora numa concepção complexa. A questão é a seguinte: eu faço estando sem vontade de fazer? Ou eu, porque eu não estou sentindo vontade de fazer, eu não devo fazer? Eu não sou hipócrita, pastor, eu não vou fazer. Se eu não estou sentindo vontade de fazer, eu não vou fazer. Deixa eu morrer de sede. É isso aí. E aqui surge uma pergunta fundamental nessa questão do texto bíblico. Amor é fruto de sentimento, de emoção, ou é fruto de vontade? Pense bem antes de responder. É fruto de vontade ou de emoção? Pergunte a uma pessoa apaixonada. Pastor, eu sinto tanto, pastor, que negócio gostoso. Eu estou tão apaixonado, pastor, estou sentindo tão bem, eu estou amando. Definiu o amor, não? Nós vivemos numa cultura existencialista, sensorial, que define amor na perspectiva do sentimento. Essa não é a visão das Escrituras Sagradas. Amor na Bíblia não é fruto de sentimento, é fruto de vontade. Pode anotar isso na sua Bíblia. Pode anotar aí no seu papel. Amor não é fruto de sentimento, amor é fruto de vontade. Eu decido amar. Baseado naquilo que Deus diz, para fazer, eu vou fazer, porque Deus diz que eu vou fazer. E agora surge um negócio interessante aqui, que é uma equação também complexa, mas que nós precisamos, pelo menos, tentar entender isso aqui. A questão complexa é a seguinte: sentimento nem sempre gera fato, mas fato sempre gera sentimento. O que eu estou querendo dizer com isso? O fato de você sentir amor não significa que você ama. Aliás, em geral, nós definimos amor melhor por paixão. Quando você está profundamente apaixonado, você acha que está amando muito. Não é assim? A gente define amor por paixão. Se eu estou sentindo profundamente, e você sabe que paixão é patos, vem da palavra patos, em grego, que significa patologia, doença. Paixão é febre, não é amor. Ou como dizia o meu professor de teologia sistemática, que era um italiano, ele falava assim: antigamente se morria de amor, hoje se mata de amor. Uma pessoa apaixonada que pega uma arma e mata a esposa porque não quer mais ficar com ele, ou a namorada, ela ama,
eu matei por amor. Não é isso que ele vai dizer? Eu matei porque eu senti. Amou? De fato ela amou? Não. Ela não amou. Ela odiou. Mas ela confundiu o tico com o teco. E agora ela não sabe mais o que é amor. A nossa cultura faz exatamente isso. E eu quero te dizer mais. Se você olhar para o pobre, para o necessitado, para o aflito, e você disser, mas eu amo tanto essas pessoas que sofrem, eu fico tão sentido, e volta para casa arrependido com sentimento de culpa, porque você está sentindo tanto. Você amou essa pessoa porque se sentiu tanto por ela? Não! Você não fez nada por ela, você não ama coisa nenhuma. Você tem uma emoção aí, social, psicológica, mas amor não. Amor não é fruto de sentimento, é fruto de vontade. Agora, o que acontece? Sentimento nem sempre gera fato. Quando você sente algo por alguém, isso não significa que você vai amar. Existem muitas pessoas que estão só sentindo, mas não amam. No sentido bíblico, não. Não estão amando. Amor na Bíblia, sabe o que é? Prática. Amor na Bíblia é cuidado. Amor na Bíblia é entrega, é doação. Fora disso, é balela, é sentimentalismo. Isso não é um amor bíblico. Agora o texto aqui diz que eu tenho que amar o meu inimigo. Como? E agora eu vou entrar num outro aspecto dessa frase, dessa equação que eu coloquei. Se sentimento nem sempre gera fato, eu quero afirmar para você, e essa frase não é minha, é que fato sempre gera sentimento. Ei, vamos tentar entender isso aqui. A questão é a seguinte, quando você começa a amar alguém que é hedionda e odiada, você ama porque Deus diz que você tem que amá-la, sabe o que começa a acontecer em você? O amor de Deus começa a ser derramado em você e você começa a amar. Se você odiar mais, sabe o que vai acontecer no coração seu? Você vai continuar odiando cada vez mais. C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele tem um capítulo lá sobre caridade, que é um termo antigo para amor. Mas ele fala o seguinte, que assim como quem ama, quem faz algo positivo por alguém, porque percebe a necessidade de cuidar, mesmo quando o sentimento não está presente, o sentimento vem junto. Mas quem odeia, ele diz, o ódio é como juro composto. Se você odiar, vai odiar mais. E você pode matar o outro com seu ódio, achando que você vai resolver o problema da mágoa que você tem, e você vai continuar odiando cada vez mais. E ele dá um exemplo trágico. Ele fala o seguinte, os alemães acreditaram na Segunda Guerra Mundial, que se eles matassem os judeus, que era a causa dos problemas dele, o problema deles estava resolvido. E eles foram matando os judeus. Né? Campos de concentração aqui, vai lá, invade campo de concentração, persegue os judeus, matam. Vocês acham que os judeus passaram a amar mais, os alemães passaram a amar mais os judeus com o passar do tempo, da medida em que eles matavam os judeus? Eles amaram mais? Não! Eles passaram a odiar mais. Se você continuar odiando alguém que é odiado por você, e não amar como Deus quer que você ame, sabe o que vai acontecer com o seu coração? Você vai se tornar mesquinho nos seus afetos. Você vai chegar lá na frente e você vai ver que você não venceu o mal te venceu. O problema nosso é que nós fazemos confusão entre amar e gostar. Eu não sei se a frase foi de Martin Luther King Jr., mas Martin Luther King Jr. diz o seguinte, nós não podemos gostar de todos, mas nós devemos amar a todos. Existem pessoas, gente, que são difíceis de a gente gostar. Algumas pessoas são gostáveis. Eu vou usar um termo aqui que não existe no vernáculo português. São gostáveis. São agradáveis. Há pessoas que você não precisa fazer força para gostar delas. A diferença entre o ímpio e o cristão está exatamente aqui. É que o ímpio, o homem sem Deus, a mulher sem Deus, eles gostam de quem eles gostam. E eles detestam quem eles detestam. Nós gostamos de quem é possível gostar. E amamos aqueles que nem sempre são gostáveis.
O que acontece no nosso coração? Na medida em que nós aprendemos a amar, nós vamos nos dando e vamos cuidando do inimigo, daquele que nos fere, daquele que nos magoa, daquele que é opositor nosso, daquele que está minando a gente. Na medida em que a gente vai fazendo essas coisas, o amor de Deus vai crescendo em nós. E nós nos surpreendemos lá na frente, olhando e dizendo: o amor de Cristo foi derramado em minha vida. E sabe uma coisa surpreendente também? É que essas pessoas mais não gostáveis que você possa achar, na medida em que você for se aproximando delas com o amor de Cristo, você vai começar a perceber que elas também serão transformadas pela força do amor. Gente, essa lógica aqui é uma lógica que não existe em nenhum compêndio de psicologia humanista. Só existe num lugar. Só um livro defende isso. A Bíblia Sagrada. A Palavra de Deus. Só ela. Nós precisamos entender que foi assim que Deus nos fez conosco. O que a Bíblia nos diz? Que Deus nos amou sendo nós ainda... O quê? Como é que Deus nos amou? Sendo nós ainda pecadores. E ele diz o seguinte: pode ser que por alguém bom, alguém se arriscasse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe qual é a visão de Paulo, que foi um perseguidor da igreja e um opositor de Cristo? Numa das cartas dele, ele declara o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que é ser constrangido pelo amor? É quando você vai ferindo, você vai machucando e o outro vai amando. Chega um determinado momento, você entende que quando um não quer, dois não brigam. E você começa a ser transformado por causa do constrangimento que você tem quando você é amado não merecendo o amor. Ah, como isso poderia mudar a nossa vida em casa. Eu estou vendo tantos casais divorciando. Sabe o que aconteceu com eles? Eles entraram no ciclo do mal e não sabem mais como sair. Eles entraram naquela relação assim: vai bater e vai levar, pastor. Se der pancada também apanha. E se o mal vier, vai comer solto. E vai mesmo. E aí o que acontece? É incrível. Eu faço casamento e graças a Deus eu não faço divórcio. Eu faço casamento. Gente, esses rapazes e moças que vão ali para o meu consultório, para o encontro de noivos, rapaz, aqueles caras se amam para valer, rapaz. 6 meses depois, eles estão comendo o fígado um do outro. Eles estão se matando. O que aconteceu? Um deles errou. Um deles fez errado. E não estou falando de que adulteraram, e se assim fosse também. Não, mas magoou. Um deles feriu o outro. Eu estou machucado, pastor, olha aqui. Como é que ele fez isso comigo? Como é que ela fez isso comigo? E agora, o ciclo do mal entra. Porque alguém bateu. Porque o mal entrou. E agora eu perpetuo o mal porque eu vou agir com mal. Porque eu não vou deixar que alguém me espezinhe, me machuque, me maltrate. Não. Eu vou retribuir com mal, e aí o mal, e daí um pouco é um ciclo, e é um negócio caótico, é como se você jogasse no liquidificador uma coisa maluca, que ninguém mais sabe onde é que está a ponta, ninguém sabe nem por que estão brigando, e a briga vai acontecendo numa espiral louco, pirante, que ninguém sabe onde é que vai chegar. Quem que vai interromper o mal? Quem vai quebrar o ciclo do mal? Quem é que vai dizer, não é assim que o Evangelho nos ensina? Quem é que vai dizer, na prática, eu perdoo? Mas vamos encerrar aqui agora, vamos recomeçar, vamos nos comprometer de novo na visão de Cristo? Mas eu sei o seu sentimento, meu irmão. Eu sei o seu sentimento. Quando a Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, eu enfrento nos dias em que eu tenho vontade de esganar minha mulher, eu enfrento
exatamente esse negócio aqui. O mal é bom pra caramba. E eu sei ser mal. Se você me perguntar, pastor, o senhor ama a sua mulher? Amo. Eu sempre amei. Desde quando a vi, comecei a gostar dela, e amar. Sempre foi assim. Mas é interessante que, na hora que a gente entra no ciclo do mal, a gente esquece de tudo isso, cara. Esquece de tudo isso. E aí nós estamos agora numa espiral maligna. E do jeito que vem, vai. É flecha para lá, flecha para cá. Quem que vai parar o mal? A Bíblia diz aqui, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso não é problema seu de retribuir. Deixa comigo, eu retribuirei, diz o Senhor. A mim me pertence a vingança, é minha, eu resolvo esse negócio. Não, Deus, mas deixa eu resolver pelo menos uma dessas. Porque está aqui entalado. Pelo menos uma dessas. Depois eu dou para o Senhor. Não, deixa comigo. Eu vou cuidar disso. Eu sou a sua defesa. Eu sou a sua bandeira. Eu sou a sua bandeira. Meus queridos irmãos, o mal precisa parar. Em algum momento da minha história, por causa da sublimidade de Cristo, o mal tem que parar em casa. Tem que parar. O mal tem que parar no meu coração. Chega! Chega de violência, de mesquinharia. Não te deixes vencer do mal, meu querido. É o seu general que está dizendo. A minha arma é boa, a minha arma é eficiente, a minha arma transforma, a minha arma é eficaz. Deixa comigo, eu cuido disso. Isso é problema meu. Quanto depender de você, tenha paz. Esforçai-vos perante todos para fazer o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso você vai constrangê-lo, vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Deixa comigo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus nos ajude. Amém.